Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. Vamos falar agora sobre movimentos migratórios, tá? E isso a nível mundial, para a gente poder compreender como funciona, né? E o porquê eles acabam migrando, por que a população migra, né? O motivo, né? Então vamos lá. Esse primeiro mapa, eu estou mostrando para vocês aí alguns dos destinos mais cobiçados, né? Mais procurados e de onde eles estão vindo, né? Eu estou colocando aqui, ó, a gente pode ver aí muito, né, vindo do continente americano em direção à Europa, da Ásia e África também, migrando principalmente para essa área central da Europa, que é Reino Unido, França, Espanha, né? A Suíça e Itália também aí na rota de imigração, a Alemanha, né? Países de primeiro mundo, né? Reino Unido e tudo mais. Aqui a gente já consegue observar, nesse mapa mundi, os fluxos a nível mundial, né? As principais áreas de atração é o continente americano lá nos Estados Unidos, né? Envolve ali um pouquinho do Canadá também, e a União Europeia como um todo, né? Pegando aqueles países ali que têm uma política mais estabilizada, né? Financeira, você tem uma questão de qualidade de vida melhor e tudo mais. Então aí para a gente poder observar que essas setinhas em roxo, né, são os fluxos para a Europa Ocidental, tá? Que são países que se destacam com uma economia mais avançada, né? Nem todos os países da Europa estão no bloco da União Europeia, ok? As setinhas em laranja são os fluxos para a América Anglo-Saxônica, que é a que eu te falei. A gente tem aí os Estados Unidos e o Canadá como alvo, né? O objetivo aí desse fluxo migratório, ok? Então, esse movimento migratório ele acaba empurrando as pessoas para países de primeiro mundo. Essas pessoas são bem-vindas nesses países? Óbvio que não, né? A gente vê aí que existe uma questão muito complexa de compreensão socioeconômica, questões também que envolvem problemas culturais, raciais e uma aversão, uma repulsão com relação a imigrantes acaba recebendo o nome de xenofobia, tá? A xenofobia ela tem sido muito marcante. A gente vê que alguns países, principalmente os europeus, eles têm muito dessa questão do preconceito com relação a imigrantes. Na mente deles, na cabeça deles, esses imigrantes estão chegando para tomar o lugar deles, né, no mercado de trabalho, e isso eles não costumam ver com bons olhos. Já em países, né, como Estados Unidos e Canadá, os imigrantes têm até um fator importantíssimo na economia deles, porque muitos, né, não acabam chegando a um patamar muito alto, né, um nível muito elevado de qualificação para que venham a ocupar cargos cobiçados pela população nativa. Então, assim, qual é o tipo de finalidade que as pessoas migram para os Estados Unidos e Canadá? Para exercer aquelas funções que a população de lá não faz tanta questão assim. Coletor de lixo, trabalho de carpintaria, marcenaria, né, construção civil. Poxa, se você olhar em vista o salário de um professor no Brasil e de um carpinteiro nos Estados Unidos, o carpinteiro lá ganha 3, 4 vezes mais que um professor no Brasil. E eu digo isso um professor, de repente, até nível universitário. Então, assim, é muito valorizado esse trabalho nesses países de primeiro mundo e alguns acabam, né, não entendendo que esses imigrantes ocupariam essas vagas, né? O terceiro setor, no caso, que é de prestação de serviços, né? Isso tudo aí funciona muito bem com a questão dos imigrantes, né? Então aí temos um problema da xenofobia que acaba atrapalhando um pouquinho, né? É um preconceito, é uma coisa muito pesada. A gente tem aí as outras migrações que são por contas
de problemas políticos. A gente vê um exemplo aqui de um vizinho nosso, né, Venezuela. Até achei essa charge bem interessante, né? Dois brasileiros estão conversando ali, eles estão fugindo da crise. Não, eles só estão trocando de crise, né? Então, assim, venezuelanos entrando no Brasil em busca de qualidades melhores de vida, porque passar fome não é algo que se consiga imaginar uma pessoa sobreviver por longo período. A questão da Venezuela está numa crise econômica muito séria, muito severa, né? Uma desorganização por conta do governo, falta eletricidade, falta emprego, falta comida, não há uma ajuda. Você vê que nós agora estamos passando por um problema de pandemia e a trancos e barrancos o governo brasileiro tem se demonstrado solidário, apesar de a gente sabe que muita gente está ficando de fora, né? Isso aí é uma questão de organização, mas existe a intenção, né, de ajudar aos menos favorecidos com esses auxílios emergenciais aí que o governo está oferecendo, né? Cesta básica daqui, dinheiro dali, por aí vai, né? A gente não vai entrar no critério agora político do Brasil, mas existe essa preocupação com a população, existe, apesar de não funcionar, né, 100% na prática. Mas na Venezuela nem isso, né? No Haiti nem isso. E aí a gente vê vários problemas políticos e administrativos nesses países que acabam empurrando essa população para outros países em busca de melhores condições. E aí a gente vê cenas como essa, né, de filas imensas de pessoas, né, numa fronteira tentando atravessar para poder ter melhores condições. Inclusive, né, dizem, né, alguns jornalistas, alguns especialistas também, que o surto de sarampo que a gente voltou a ter no Brasil, apesar de que parte desse sarampo ter voltado foi por ignorância de alguns pais que não vacinaram os seus filhos, né? E permitiu com que o vírus circulasse de novo aqui e voltasse o sarampo a matar crianças no nosso país. Parte desse surto de sarampo que voltou a aparecer no Brasil foi por parte dos venezuelanos, né? Que chegaram aqui porque lá está faltando essa política pública de prevenção de saúde, está faltando comida, não vai faltar vacina. Então, assim, a gente acabou recebendo esses imigrantes, muitos adoecidos, né, ou com vírus, e transmitindo isso aqui para a nossa população, que facilmente, assim como o Covid-19 veio da China, o sarampo ele facilmente se espalhou pelo território brasileiro e várias capitais tiveram um problema seríssimo aí de fazer campanhas de vacinação, né, emergencial, imunizando a população, principalmente as crianças, tendo em vista que sarampo não é exclusividade para criança não, qualquer um pode pegar, né? Então, aí a gente vê mais uma cena de refugiados, aqui são sírios, né, que também foram aceitos no Brasil para poder ter uma melhor qualidade de vida, tendo em vista que eles fugiram de uma guerra civil, né? E aqui diversas crianças, né, sendo acalentadas, né, pelos soldados brasileiros, né? São refugiados também venezuelanos, haitianos, e aí o exército brasileiro ele tem esse trabalho humanitário, né, de levar um mínimo de organização para aquele lugar, para aquela região. O exército brasileiro trabalhou muitos anos lá no Haiti e vem atuando aí na fronteira com a Venezuela para tentar pôr ordem ali, né? Senão vira uma bagunça sem controle. Muito bem, pessoal. Tendo em vista aí que a gente já falou sobre esses fluxos migratórios, né? Os destinos, da onde eles estão saindo, e a gente compreende que agora vocês já estão prontos para fazer o exercício da página 119, 120 e 121, ok? Façam os exercícios, estejam aí prontos para poder estudar, deem uma lida também na apostila, que aí vocês vão ficando atualizados aos nossos assuntos, que semanalmente eu vou colocando novidades aqui para vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal. Bons estudos, tá? Tchau, tchau.